Então, vou comentar com vocês agora o primeiro passo da integração com o Plug Sales. Bem, primeiramente, nós precisamos definir, qual o tipo de integração que nós vamos utilizar, que no caso seria mesmo a base de dados. Então, temos aqui o MySQL, o PostgreSQL, SQL Server, e aqui basicamente você vai selecionar, qual que é o tipo de integração que você vai estar utilizando. Então, vou selecionar aqui o MySQL. E na página de MySQL, basicamente ele vai mostrar para nós como que é feita a integração do banco de dados com o Plug Sales. Então, lá no Plugbot, ao se deparar com essa tela, vai ser esse procedimento que você vai fazer, que é basicamente selecionar o meio de integração. Nesta página aqui, você vai selecionar e preencher os dados de conexão do seu banco de dados. No caso, o primeiro campo voltado para o host, que é onde o banco de dados está hospedado. A porta onde o serviço do banco de dados está rodando, usuário e senha do servidor e o nome do seu banco de dados. Feito isso, vai clicar aqui no botãozinho de conectar e basicamente a conexão com o banco de dados já vai estar pronta. O próximo passo que nós temos então é de como mapear o usuário. E basicamente, para você mapear o usuário, você vai precisar criar um select ou então selecionar uma tabela origem que basicamente deve retornar os principais 4 campos, que são o campo de ID, onde deve ser um campo numérico e do tipo inteiro, a qual vai representar o código do vendedor ou então do usuário que vai estar logando no aplicativo. O próximo campo é o campo de nome, que é basicamente o campo de login que ele utiliza para acessar o aplicativo também, e este campo deve ser do tipo texto. O campo de senha também segue o mesmo padrão, então é um campo do tipo texto, cujo deve ter a senha do usuário que vai estar logando no aplicativo. Para a senha, nós temos a particularidade, para caso ela esteja criptografada no seu banco de dados, que hoje basicamente nós trabalhamos com a criptografia MD5 e SA1, que é responsável por descriptografar a sua senha que está lá dentro do seu banco de dados, para você fazer o login normal com ela dentro do aplicativo. E por fim, o campo máximo de desconto, que é relacionado ao máximo de desconto que o vendedor pode aplicar no total do pedido. Ou seja, se nós temos um pedido no valor de R$ 100 e o vendedor ele tem um máximo de desconto de 10%, então o máximo a que aquele pedido pode chegar é a R$ 90. Ele tem que ser um campo numérico, ele pode ser float, decimal, o que fica melhor na sua base de dados. No campo de usuários também, na parte de cima, possuímos aqui o tempo de sincronização, onde nós definimos de quanto em quanto tempo o Plugbot vai atualizar os usuários no aplicativo. Neste exemplo aqui, temos o tempo de 0 horas e 10 minutos, então quer dizer que a cada 10 minutos o Plugbot vai na sua base de dados, vai rodar a query de select de usuário e vai verificar se possui algum usuário novo para ser inserido no aplicativo. Então, basicamente, esse aqui é o painel, Você criando o select, ou então pegando a tabela origem, cujo tem os dados de usuário, com as tabelas aqui, após carregar os dados, você vai relacionar os campos da sua base de dados com os campos que o Plugbot precisa, que é o campo ID, nome e senha. Então, basicamente, você vai fazer este relacionamento. Após isso, é só clicar em salvar o usuário e vamos para a próxima aba. A próxima aba que nós temos é a aba de produtos, que segue o mesmo padrão. Simplesmente nós precisamos selecionar uma tabela origem ou então escrever uma query que represente o select dos seus produtos, da sua base de dados, e precisa ter os campos obrigatórios, que é o campo de ID, que é o código do produto que vai ser enviado no momento de fazer o pedido, o nome e texto do produto que vai ser exibido no aplicativo. Como opcional, temos o campo de descrição, que é apenas uma informação a mais que nós podemos ter ali no produto. A categoria que o produto pertence, também é um campo texto. Como opcional também uma quantidade de estoque que temos daquele produto. O preço também deve ser um campo float, ou então um campo decimal, que representa o valor do produto. O máximo de desconto que temos em cima daquele produto, diferente agora do máximo de desconto do usuário, o máximo de desconto do produto é o quanto o vendedor pode aplicar de desconto em cima daquele produto em específico. E por fim, também como o campo imagem, é um campo opcional para ser exibido dentro do aplicativo. Hoje, basicamente, o Plug Sales trabalha com 2 tipos de imagem, sendo ela uma URL pública, ou então você converter uma imagem para Base64 e jogar esse texto dentro da sua base de dados no campo de imagem. E temos também como opcional
a opção de você criar campos personalizados, que basicamente você escolhe a tipagem do campo, que vai ser exibido no aplicativo junto com os demais campos de cima. Assim como também temos lá no usuário, temos aqui também no cliente o tempo de sincronização, para nós definir de quanto em quanto tempo o Plugbot vai estar atualizando os dados de produtos lá no seu aplicativo. E basicamente é esta configuração. Novamente vai selecionar a tabela, então montar a query que retorna os dados de produtos, vai listar os dados, né, clicando aqui em carregar dados, e vai relacionar os campos com os campos do Plugbot. Você vai relacionar os campos da sua tabela, né, com os campos do Plugbot. O próximo campo, a próxima aba, né, é a aba de clientes e basicamente segue o mesmo padrão. Você vai ter os campos obrigatórios, que é o código do cliente, o código ID, razão, que é o nome do cliente, a fantasia ou então o sobrenome, o CNPJ, que serve tanto para o CPF quanto para o CNPJ, e os demais campos são campos opcionais. Os únicos campos obrigatórios que devem conter dados no seu select são apenas esses 4 campos. E todos eles, né, tirando o ID, podem ser campos do tipo string, campos textos. E assim como temos lá no produto, aqui nós também temos o campo personalizado, que nós podemos enviar informações a mais no cadastro de usuário. Podemos trazer dados a mais do usuário, por exemplo, como um logadouro, um outro telefone, então alguma informação a mais do seu cliente. Assim também como temos no produto e usuário, também podemos definir o tempo de sincronização e basicamente é dessa maneira que é feito o relacionamento. Você lista os dados da sua tabela e relaciona com os campos que você tem dentro do Plugbot. Com a diferença do produto e do usuário, a parte do cliente temos o cadastro de cliente, né? Então nós temos um campo a mais, onde nós vamos escrever a query responsável por fazer a inserção de cliente na sua base de dados. Então, basicamente, a inserção ela possui os parâmetros de entradas, que são os dados que vão vir do aplicativo quando o usuário preencher lá no cadastro de cliente, e esses dados vão ser inseridos dentro do nosso banco, onde vai fazer a inserção no Plugbot responsável por fazer a inserção na sua base de dados. Então, basicamente, o que você vai fazer é o insert na sua tabela de clientes. Você vai primeiramente passar os campos, né, da mesma maneira que você faz o insert hoje na sua base de dados, com os campos que você vai ter lá dentro da sua tabela, então tipo pessoa, fantasia, CNPJ, e nos values, né, os valores que você vai retornar para esse insert são os parâmetros de entradas oferecidos pelo Plugbot. Então aqui você vai ter entre chaves o nome do campo, no caso aqui o tipo pessoa, nome, CPF, CNPJ, que são os campos, né, aqui em azulzinho, que o Plugbot vai oferecer para você. Então, por exemplo, se o cliente cadastrou um cliente teste lá no aplicativo, o parâmetro nome vai receber teste. Ele preencheu lá o CPF 123, então no campo CPF e CNPJ vai ser retornado 123 e assim por diante. Então, quando os dados chegar aqui dentro do Plugbot, vão ser substituídos pelo que foi escrito lá no aplicativo e o Plugbot vai executar esse insert lá na sua base de dados de acordo com o que você configurar aqui. Para o cliente, também temos a opção de bloquear clientes inadimplentes ou então clientes bloqueados, inativos e assim por diante. Então, voltando um pouco acima, né, na tabela aqui de clientes, temos um campo chamado situação. Então, por exemplo, se você tem lá um cliente que ele esteja com a situação bloqueado e você preencher aqui neste campo, situação de bloqueio bloqueado, este cliente vai ser visível dentro do aplicativo, mas o vendedor não vai conseguir emitir um pedido para ele, porque de fato ele foi bloqueado dentro do aplicativo. Então, para caso haja mais de um status de bloqueio, né, basta separar esses bloqueios por vírgula. Então, você pode colocar bloqueado, inativo, inadimplente e assim por diante, da maneira que está aqui no exemplo, né, inativo, vírgula, bloqueado. Então, o próximo passo que nós temos aqui é como mapear a forma de pagamento. Basicamente, a forma de pagamento é a maneira que o cliente vai efetivar a compra no pedido, né? Como que ele vai realizar a compra. Então, cartão de crédito, boleto e assim por diante. E basicamente, a forma de pagamento ela possui 2 campos, que é basicamente o ID e o nome da forma de pagamento. Então, o código que vai ser utilizado e o nome dela, né? Então, o seu select deve retornar, né? O seu select ou sua tabela deve retornar apenas esses 2 campos, da maneira que está aqui. Então eu tenho lá o cartão de crédito com ID 1, boleto com ID 2
e dinheiro com a ID 3. Então, basicamente, é isso aqui que é feito na forma de pagamento. E assim como os demais campos, né, também temos o tempo de sincronização, para definir de quanto em quanto tempo isso vai ser atualizado no aplicativo. Ainda assim, atrelado com a forma de pagamento, nós temos a condição de pagamento. Então, supomos, né, que eu tenho lá a forma de pagamento cartão de crédito, eu tenho condições para fazer uma compra em cartão de crédito. Eu posso definir, por exemplo, a quantidade de vezes que vai ser pago, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. A mesma coisa para o boleto. Se eu seleciono uma forma de pagamento boleto, eu posso escolher a data de vencimento do meu boleto para 30 dias, 60 dias e assim por diante. Então, essas são condições que estão amarradas a uma forma de pagamento. Então, para habilitar a condição de pagamento, ainda assim na aba de forma de pagamento, né, nós temos esse botãozinho chamado condição de pagamento, onde habilitando ele, vai ser criado um novo template que precisa retornar 3 campos, que é o ID desta condição, a descrição, né, então, por exemplo, 2 vezes, 3 vezes, 30 dias, 60 dias, e o ID forma de pagamento que ele está relacionado. Então, basicamente, o ID é o campo inteiro, o texto a descrição é um texto e a forma de pagamento que ele está relacionado também é um ID, né, é um tipo inteiro. E basicamente o relacionamento é aquilo que nós estamos acostumados. Seleciona a tabela que você tem a condição, ou então utiliza a origem SQL e relaciona os campos da sua tabela com os campos do Plugbot. O próximo campo que nós temos agora é como mapear o financeiro. E basicamente o financeiro é apenas uma forma de você exibir dados de financeiro dos seus clientes dentro do aplicativo. E basicamente os campos que temos aqui dentro do financeiro é o campo ID, que carrega um ID numérico da sua tabela de financeiro, o ID do cliente, né, então também tem que ser o campo inteiro, o valor que esse cliente está pendente, então esse valor ele é real, float ou decimal, a data de vencimento, até quando esse cliente tem para pagar essa pendência, a forma de pagamento que ele utilizou, então aqui é o inteiro relacionado à forma de pagamento que nós acabamos de configurar atrás, e a situação, né, se está pendente, se está pago, qual que é a situação desse cliente no financeiro. O processo é exatamente o mesmo, tem aqui o tempo de sincronização também, e basicamente é pegar uma tabela, ou então utilizar a origem SQL, rodar uma query que retorna esses dados para você, e relacionar os campos com os campos do Plugbot. O próximo campo é o campo de comissão, que funciona praticamente da mesma maneira que o financeiro. É apenas uma exibição de comissão que você pode exibir por vendedor dentro do aplicativo. E seguimos a mesma lógica. Essa sua tabela deve ter um ID do tipo inteiro também, o ID do vendedor, que vai estar recebendo essa comissão, o ID do cliente para qual ele emitiu a venda. Aqui o pedido ele pode ser um texto para informar qual pedido ele está ganhando comissão em cima de qual pedido, né? A data que esse pedido foi emitido, a data sempre deve seguir esse padrão. O valor do pedido, então qual que é o valor total daquele pedido que o cliente emitiu, o valor de comissão que o vendedor vai estar recebendo, a situação, se já foi pago ou se ainda está pendente para o vendedor, e assim como lá no campo de produtos e de clientes, também temos aqui o campo personalizado para trazer uma informação a mais dessa comissão. Assim como o financeiro e a comissão são campos obrigatórios que precisam ser preenchidos, precisam ser configurados dentro do Plugbot. Então você não vai conseguir, por exemplo, finalizar a integração do Plugbot sem que essas duas abas estejam configuradas, beleza? No demais, o processo é exatamente o mesmo, define o tempo de sincronização, relaciona os campos e a parte de configuração da comissão também está pronta. E para finalizar então a integração do Plug Sales, o último campo que nós temos aqui é como mapear seu primeiro pedido. E basicamente o pedido, a inserção de pedido, ele segue a mesma lógica da inserção de clientes. Basicamente a inserção de pedidos, né, vai possuir 2 campos, sendo a inserção da tabela principal, do cabeçalho do pedido, e a inserção dos itens. Nesse meio tempo, nós também temos uma segunda query responsável por identificar o ID do pedido. Então vamos lá. O primeiro parâmetro, né, para criar o pedido, seguimos a mesma lógica. Temos aqui os parâmetros de entradas, que são os dados que vão vir lá do aplicativo. Então seria ele o ID do usuário que emitiu o pedido, o ID do cliente, a data que esse pedido está sendo emitido, a hora, observação, forma de pagamento, o valor de desconto que foi aplicado no pedido, o total do pedido e, caso esteja utilizando a tabela de preço, o ID da tabela de preço que o cliente está utilizando.
o vendedor, né? É, Então, basicamente, para você fazer a inserção, você vai seguir aquela ordem de fazer o insert into, o nome da sua tabela de pedidos, vai passar os parâmetros que você tem dentro da sua tabela, e nos values você vai utilizar os parâmetros de entrada que o Plugbot vai oferecer para você. Então, de acordo com o usuário que está logado no aplicativo, vai ser inserido, então, o ID do usuário no parâmetro usuário. O ID do cliente, que foi selecionado, vai ser inserido no parâmetro de cliente, data e hora e assim por diante. O que vale ressaltar, né, que para campos strings você sempre tem que atribuir as aspas simples em volta do parâmetro. Assim que o pedido é emitido, então, o Plugbot precisa definir qual que vai ser o ID, né? Precisa saber qual que vai ser o ID desse pedido que acabou de ser emitido. Então, basicamente, no segundo campo, você precisa fazer uma query que pegue o ID, o máximo ID, né, o último ID da sua tabela de pedidos. Então, vamos supor, né, que você acabou de emitir o pedido 10, essa query aqui vai ter que retornar para o Plugbot o ID 10, o ID 10 para o Plugbot. E de que forma que é feito isso? Basicamente, ele vai pegar o resultado e você precisa atribuir no seu select a máscara ID pedido, né, o apelido ID pedido para o retorno da query. Então, se a query aqui está fazendo o select em cima do campo ID, você tem que falar que o ID é o seu ID pedido. E para finalizar, a inserção dos itens, que utiliza a mesma lógica. Você vai ter o campo ID pedido, que foi o que nós acabamos de pegar aqui em cima, para identificar de qual pedido esses produtos pertencem, o ID do produto, a quantidade que esse produto foi selecionado, o valor unitário desse produto, o valor de desconto aplicado em cima do produto, o valor total, uma observação que você pode enviar para o seu produto em específico, e caso esteja utilizando a tabela de preço, ele envia também para a tabela de produtos pedidos, né, a tabela que foi utilizada. Então aqui também temos um exemplo de insert, tabela itens pedido, primeiramente os campos, e depois, né, nos values, os parâmetros que vão vir lá do aplicativo. E basicamente é dessa maneira que é feito o cadastro de pedido dentro do aplicativo. Para finalizar, temos algumas configurações adicionais que podem ser habilitados dentro do Plugbot, que fica na abinha de definições nessa engrenagem aqui no canto direito da tela do Plugbot. Nesse campo nós temos primeiramente a tabela de preços, que você pode habilitar ou não. Alterar o valor do produto no momento do pedido. Então, se você habilita esse campo como sim, lá dentro do aplicativo o vendedor pode alterar o valor do produto. A moeda que você está utilizando. Escolher tabela de preço no momento da venda, né? Hoje a tabela de preço no Plug Sales é amarrada a um cliente. Então, se você for fazer um pedido para um cliente que esteja com a tabela 1, você só vai poder escolher produtos que estejam na tabela 1. Você não pode pegar um produto lá da tabela 2, por exemplo. Mas quando esse campo aqui está habilitado como sim, independente da tabela de preço que o cliente pertence, você pode emitir pedido para ele em qualquer uma das tabelas. Escolher tipo de operação do pedido. Então, você pode definir se o pedido, na verdade, é uma venda, se é uma troca, uma devolução, e isso é configurado numa aba à parte, e isso também é enviado para dentro do seu pedido. Bloquear venda de produto onde o estoque esteja zerado. Então, lá na tabela de produto, né, nós temos nosso campo estoque. Então, caso esse estoque seja menor ou igual a zero, o aplicativo não permite que esse item seja selecionado dentro do aplicativo. Sincronizar status do pedidos. Então, se você habilita isso aqui como sim, lá na integração do Plugbot você consegue definir o ID e um status para aquele pedido. Produtos tem código de barra. Se você habilita esse campo como sim, é possível na aba de produtos você definir a código de barra de um determinado produto, e com o seu aplicativo você consegue apontar isso para um código de barras e automaticamente ele seleciona aquele produto para dentro do seu pedido. Bloquear a alteração de data e horas, né? Então, se você habilita esse campo como sim, o vendedor ele não consegue alterar a data e a hora que aquele pedido está sendo emitido. Ele sempre vai pegar a data e hora do celular. Então, é isso aí que temos para integrar dentro do Plug Sales. Aqui temos algumas dúvidas que podem surgir durante a integração. Então, vale a pena procurar algumas coisas aqui também na documentação. Temos o campo de pesquisa também. Caso você tenha alguma dúvida que não esteja nesse passo a passo, vale a pena procurar por fora da integração.